Ok. Parece que já estamos live no Facebook. Deixa eu só confirmar aqui. Já. Já, amém. Sou graça e paz a todos que estão a nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos. Por favor, dê-nos um sinal se o som está bom. E assim vamos avançando. Vamos aguardar mais um pouco, né? Para ver se vamos receber um feedback ali. Os irmãos estão a acompanhar. Vamos aguardar um pouco. Yeah. Para já, o nosso programa, nós já estamos on, então estamos a aguardar só mais um pouco o feedback dos irmãos e depois ali vamos começar. Não sei se o irmão Abias consegues ver os feedbacks no Facebook. Ainda tô ainda a tentar partilhar lá para o grupo do WhatsApp. Ok, tá. Depois vou verificar. Ok, tá bem. Yeah. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, um podcast único, um podcast diferente, e a gente está a orar, né, e pedir a Deus que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos aprender juntos, né? Um podcast confessional. Provavelmente, quando tu ouviste o título deste podcast, ficaste a se questionar, né? Podcast Batista Confessional, o que é que isso tem a ver? O que é que isso quer dizer? E a nossa oração, irmãos, é que vai ser uma bênção para vocês. Já temos ali 3 irmãos a acompanharem. Então, dê-nos um sinal, irmãos que estão nos acompanhar, se o som está tudo ok, a imagem está tudo ok. Pois ali vamos começar. Vou pedir ao irmão Abias para nos abrir em oração e vamos começar. Depois assim vamos começar com a nossa conversa. Se está tudo ok, irmãos, dá-nos um sinal e partilhe com teus amigos, no grupo da igreja, vai partilhando para que juntos vamos aprender e ser abençoados. Amém. Irmão Tony, disse que estamos ligados. Muito obrigado pelo feedback, irmão. Irmão Bias, então, para começar, vamos abrir em oração. Então, leve-nos a Deus em oração, irmão Bias. Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, lhe somos gratos, Pai, pelo teu favor, misericórdia e compaixão que tem sido para conosco, Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado por esse momento, essa ocasião de inaugurarmos esse podcast, ó Deus, que faz parte do Ministério Reforma 244. Rogamos de tua parte, ó Deus, que esse momento venha a ser frutífero, de apresentarmos ao público o que é esse projeto, ó Deus, e que o mesmo venha a servir realmente para a edificação do corpo de Cristo em Angola, ó Deus, e em outros países de fala portuguesa, ó poderoso Deus. Guarde-nos em tudo, oramos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. E, novamente, sejam todos bem-vindos, né? Graça e paz, queridos irmãos. Este é o nosso primeiro podcast, né? O primeiro episódio, que vai ser mais como uma espécie de introdução. Esperamos que vai ser breve, porque nós compreendemos que, irmãos, a fé precede a prática, né? E o credo rege a ação. O que nós confessamos vai se tornar evidente em nossas ações. Portanto, nós estamos a viver num tempo, especialmente eclesiástico, que tem muitas renovações doutrinárias, né? Que estamos a testemunhar no nosso país, e não só no nosso país, irmãos, mas também no mundo inteiro. Então, por isso que
há uma necessidade, né, que haja um compromisso às confissões, né? E nós queremos declarar com ousadia que esta é a palavra de Deus, é assim que a palavra de Deus diz, e, portanto, nós cremos, né? Esta é a nossa confissão, esta palavra de Deus diz isto e nós acreditamos. Então, irmãos, nós da Reforma 244, irmãos, temos um desejo de ajudar a igreja a compreender a necessidade de ter posições doutrinárias fortes, ok? No meio de ondas de doutrinárias ou doutrinas instáveis. Então, é por isso que nós estamos a iniciar, irmãos, um podcast Batista Confessional. E neste episódio inaugural, nós vamos temos o desejo de ajudar a igreja a compreender, né, assuntos variados, né, à luz das Santas Escrituras, e não só, mas conforme expresso naquele padrão confessional. Então, este é o nosso desejo. Então, nós estamos a confiar no Senhor, queridos irmãos, que este podcast vai ser uma grande bênção para si, né? Vai ser uma grande bênção para a sua vida e também para a sua igreja local. Então, para começarmos, vamos fazer uma breve introdução, né? Eu vou começar, né? Eu e o irmão Abias, nós estaremos a lidar este podcast, a direcionar este podcast. Para os irmãos que não nos conhecem, né? Eu sou o irmão João Macedo Domingos, eu sou o vosso irmão angolano, né? Natural da província do Bié, Quito. Eu sou um dos presbíteros da Igreja Batista aqui na Zâmbia e tenho o privilégio de poder servir aqui. Sou casado, né, com a minha querida esposa Bel, e juntos temos uma filha. Nossa filha chama-se Chisola Chassu. Então, vosso irmão em Cristo, um miserável pecador, né, salvo pela graça de Deus. Espero que vamos nos tornar uma família e aprendermos juntos. Então, João Macedo aqui, vosso irmão. Irmão Bias, podes se apresentar ao público, né? Amém, amém. Bom, a princípio é um prazer, né, de estar aqui, se apresentar para os irmãos, né, nesse projeto, né, que é o Reforma 244. Meu nome é Bias Capeleco Paulo, né, natural do Ambo, Angola, pastor de seja, presbítero, né, ou pastor, um dos pastores, digamos assim, da igreja da Alemanha, né? Então, estamos ali servindo os irmãos, né? E pronto, casado com Maria Imaculada Paulo, né? E o Senhor tem sido bom, salvo por graça, a gente ama a tradição batista confessional e por isso que estamos aqui, né? Tentar espalhar essa paixão, né, que nós temos por essa bela tradição. Então, que o Senhor nos conceda bom tempo, né, e bons tempos, enquanto estivermos aqui e noutros episódios. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. E uma das coisas, eu sei que o irmão Bias vai concordar, uma das coisas que nós também, do Ministério Reforma 244, nós acreditamos na importância, né, e na centralidade da igreja local, né? Hoje é o Dia do Senhor, né? Creio que os irmãos foram cultuar e tal. E só para começarmos a nossa conversa, né? Irmão, pode partilhar como é que foi o Dia do Senhor ali no Ambo e como é que foi a pregação, alguma coisa que o irmão gostaria de partilhar? Olha, graças a Deus, temos um culto
gracioso. Nós estamos a tratar sobre o culto público, né? E estamos a falar sobre o louvor, o cântico, né? E como já tive a oportunidade de falar um pouco com o irmão João, a gente defende a salmodia exclusiva, então vamos lá tratar sobre o culto, o louvor especificamente, né? Então falamos ali de algumas coisas em torno do culto, né? E foi bom, muito bom, graças a Deus. E ali, então, vocês, Zâmbia e tal, como é que foi lá o culto hoje aí? Meu irmão, foi uma bênção também. Nós estamos numa série de pregações, estamos a tratar sobre a redenção, e hoje um dos pastores pregou sobre a redenção que temos em Cristo Jesus, e foi um sermão tremendo, man. O evangelho foi claramente explicado, e foi uma bênção, os cânticos centrados no evangelho, e fomos inspirados a louvar a Deus e agradecer a Deus, né, pela a obra redentora. Então, assim foi o nosso dia do Senhor, e agora também temos essa oportunidade de poder estar aqui neste podcast e conversar sobre um assunto que nós, da Reforma 244, amamos e nós acreditamos que é extremamente importante, que é sobre a fé confessional, se assim posso dizer, especificamente sobre a Confissão de Fé Batista de 1689. Então, para já começar, irmãos, tipo, irmão Abias, quando, tipo, como estavas a falar, citaste sobre o Ministério Reforma 244, provavelmente tem pessoas que estão a ouvir ou estão a acompanhar esta live e não conhecem quem nós somos. Podes ajudar os irmãos, breve, né? Uma breve introdução do Ministério Reforma 244. Amém. Então, nós, né, enquanto Ministério Reforma 244, e talvez teríamos que começar por explicar esse Reforma 244. Então, o 2, né, 44 é o indicativo, né, de Angola. Então, os irmãos sabem lá no contato, no número telefônico, vem mais 244. Então, na verdade, pegamos o indicativo para com ele comunicar que é Reforma Angola. Então, esse é um Ministério Reforma Angola. E esse ministério, ele existe claramente para glorificar a Deus, né, através da promoção da tradição batista confessional. Nós entendemos, né, que é uma tradição boa, saudável e muito gloriosa para a igreja local, então nós queremos espalhar ela para Angola como um todo e não só, com vista à formação de líderes e edificação de igrejas, né? E como foi pontuado no princípio, nós acreditamos que a igreja local é central e igrejas locais saudáveis, né, especialmente lideranças saudáveis, né, estarão a contribuir grandemente para que a igreja seja saudável igualmente. Então, nós entendemos dessa maneira, então queremos promover claramente um cristianismo bíblico confessional e que necessariamente estará redundando, ou então estará a transformar-se em fortalecer as igrejas locais em Angola. Esse é o Ministério Reforma 244, né? Que não é só podcast, mas tem outras coisas. Por exemplo, ano passado nós realizamos uma conferência, né, em dezembro. Temos visão, trabalhar, escrever artigos, né? E o podcast é uma parte desse ministério e daquilo que é o seu objetivo maior de promover a glória de Deus através de um cristianismo bíblico confessional. Amém, amém, irmão. É isso, amém. Acho que foi uma apresentação excelente, meu irmão. Deus abençoe. Então, voltando para o nosso podcast, provavelmente alguém vai perguntando, irmão Abias, por que um podcast batista confessional? E eu gostaria de pedir aos irmãos que estão nos acompanhar, né, que este podcast, essa conversa, os irmãos não estão excluídos, né? Então, eu vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia, está ali no telefone, ou está em casa,
Abra sua Bíblia, vamos pegar dois textos que são fundamentais, né? Dois textos, o primeiro texto vai ser Timóteo 3, 13, 16, e depois Judas 1, 3. Então, o irmão Bia, pode ler esse texto, depois tentar fazer um comentário, né? Vamos comentar com essa ideia de por que um podcast batista confessional. Vamos ler esses textos e depois vamos conversar juntos. Então, irmãos, por favor, peguem suas Bíblias e vamos ler esses textos. Então, irmão Abias. Amém. Então, estou aqui a proceder à leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa reputação, ou uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Amém. Pode continuar com o texto de Judas também. Judas, amém. Judas, versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Bem, e eu com esses textos em mente, irmãos, que acho que podemos responder essa questão, né? Por que um podcast batista confessional? No Ambias tens um comentário ali acerca desse texto, né? Os textos, né? Amém. Olhando, por exemplo, para o texto de 1 Timóteo, nós temos aqui aquela ocasião onde o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho, né? E com o desejo de querer voltar a vê-lo. Mas Paulo também tem a preocupação de que o desejo de voltar a ver Timóteo, ele não é maior do que o desejo de Paulo de ver a igreja andar de forma correta. E é nesse sentido que Paulo entende que mesmo que eu tenha esse desejo de ir ver, mas também eu já lhe adiantei com a carta para que você saiba como convém andar na casa de Deus. E Paulo fala algo interessante sobre a casa de Deus. Ele diz que essa casa de Deus, né, onde Timóteo deveria saber como convém andar nela, que é a igreja do Deus vivo, ele chama ela como sendo a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja, né, se fosse para pegar alguma linguagem um pouco mais básica, pode dizer assim, a igreja é o sustentáculo da verdade. A igreja é aquela que tem a missão, seria olhar para uma casa, normalmente quando se constrói a casa, eu não sei qual é a linguagem que usa ali na Zâmbia, mas, por exemplo, aqui a gente usa a linguagem do caboclo, ou alguns dizem caboclo, né? Caboclo, que é aquela parte do chão, né, onde se vai colocando os adobes, ou então se vai colocando os blocos, mas também tem os pilares, né, que normalmente ficam nos cantos para assegurar cada um dos cantos. Então, Paulo está a dizer o quê? Paulo está a dizer que a igreja é tanto o caboclo quanto o pilar da verdade. E como é que a igreja cumpre essa função de ser caboclo e de ser coluna da verdade? A igreja cumpre essa função tendo doutrinas organizadas, sistematizadas e claramente expostas para todos.
E é nesse sentido que, desde os primórdios, a igreja compreendeu que ela não poderia defender, não poderia cumprir com a sua missão de ser guardiã da verdade se ela não produzisse credos e confissões. Então, daí que a gente começa a ver lá bem no princípio da igreja, os hereges diziam que criam na Bíblia. Os santos também diziam que criam na Bíblia. E mais, volta e meia, todo mundo está a falar coisas com coisas, né? Então, a falar coisas totalmente divergentes. Aí a gente diz, não, afinal, não. Vamos falar para esse indivíduo, por exemplo, imagina um Aires, olha lá. Aires, você diz que você crê nas escrituras e tal. Só que o sentido bíblico desse texto é assim. E Aires dizia, não, eu não entendo dessa maneira. Então, a igreja, não, é melhor a gente formular compreensões, ou é melhor trabalharmos em formulações doutrinárias para apontar e dizer assim, olha lá, isto é o que diz a palavra de Deus sobre X, sobre Y. A igreja compreendeu desde o primórdio de colar. Ela só poderia guardar, preservar, sustentar a verdade se ela produzisse documentos confessionais e que mostrasse a todos aquilo que a igreja crê. E isso seria tanto para salvaguardar a pureza, né, doutrinária da igreja, quanto também para ter um fim apologético para mostrar ao mundo, aos contradizentes, aquilo que a igreja crê. Daí a razão da gente pensar num podcast batista confessional, ou seja, um podcast que visa abordar os assuntos bíblicos, teológicos, dentro do escopo da tradição batista confessional, né? Especialmente a segunda confissão de Londres de 1689. Vou continuar, meu irmão. Comentar ali. Amém. E isso é muito importante. Acho que uma das coisas que nós precisamos compreender é, normalmente, quando nós estamos a ver os fenômenos teológicos ou doutrinários que estão a acontecer nos nossos dias, não é uma novidade, né? Não é uma novidade. E a palavra de Deus aqui está nos dizer que nós devemos salvaguardar as verdades bíblicas, as doutrinas sã, ok? As confissões, né? Neste caso, né, a confissão batista, ajuda-nos nisso, né? Nós queremos saber o que a Bíblia ensina sobre as Escrituras, ok? O que a Bíblia ensina sobre o Deus Trino, né? Então, nós precisamos, como o texto de Judas diz, né? Batalhar pela verdade, né? Batalhar pela verdade. Então, é com isto em mente que nós queremos, às vezes, despertar, né? Ou redescobrir, né, esta realidade preciosa que é da confissão de fé batista. Então, nós queremos ser fiéis às Escrituras e, por exemplo, a confissão de fé batista de 1689, no capítulo 1, primeiro parágrafo, diz o seguinte, tipo, de uma forma, irmão, eu não sei, né, irmão Abias, eu não sei quando o irmão lê o primeiro capítulo da confissão, tipo, sempre que eu leio, eu fico, uau, estás a ver? Tipo, diz assim, né? Sobre as Sagradas Escrituras. Diz o seguinte, a Sagrada Escritura é a única. Acho que isso também, irmão, eu não sei, depois ou estamos a quase já falar tudo de uma vez. Ou, porque às vezes nós que abraçamos as confissões dizem, não, vocês não estão a considerar a Bíblia, mas a confissão em si coloca a Bíblia num patamar tão alto, né? Mas diz o seguinte, deixa terminar de ler. Diz o seguinte, a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta, infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não é suficiente para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Tipo, alguém vai questionar, hein?
o que eu preciso conhecer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a revelação que eu preciso ter para ser salvo? A confissão aqui está a nos dizer: nada, se não for as Escrituras. Então, é com isso em mente, né? Como eu disse antes, há muitos gritos modernos, né, contra a confissão, né? E o Passon diz o seguinte: ele diz o seguinte: o grito moderno, esse grito moderno, né? Menos credo, mais liberdade. Ele considera que como se fosse uma assim que eu posso dizer, como se fosse um desvio, se assim posso dizer, um desvio, como se fosse uma coluna, como se fosse um peixe que não tem osso, né? As pessoas dizem menos credo, mais liberdade. E com isso tudo, nós estamos aqui a dizer, queridos irmãos, estamos a acompanhar, por que um podcast batista confessional? É porque nós acreditamos que a Confissão de Fé Batista de 1689 é um resumo mais completo das verdades que confessamos. Okay? Esta é a nossa, o que nós acreditamos, que a confissão é um resumo mais completo das verdades que nós confessamos. Então, por isso que nós gostaríamos de despertar esse desejo aos irmãos e que possamos ter igrejas mais saudáveis, não só na doutrina, mas também na prática. Então, e nós, irmãos, nós acreditamos que este podcast vai fazer com que as pessoas, né, vão compreender a beleza e a importância desta confissão, né, que nós acreditamos, e vai resultar em igrejas fortes e saudáveis. Então, queridos irmãos, este é o nosso podcast. Vamos falar muita coisa, mas esta é a razão pela qual nós achamos começar um podcast batista confessional. E para já, só para saudar alguns irmãos que estão nos acompanhar, temos aqui irmão Euclides Cabeça, irmão Tony, irmão Marcelino, Eduardo. Irmão Marcelino também faz parte da equipa da Reforma 244. Um grande abraço, irmão Marcelino. Temos aqui o irmão André, João Tonga, temos irmão Mário Arthur. Então, irmãos, muito obrigado, né, pelo feedback e pela força. Espero que este podcast vai abençoar a sua vida e também, né, renascer um interesse pela confissão. Então, estamos a falar sobre o nosso podcast. Não sei se o irmão Abias tem alguma coisa a acrescentar, a dizer. Tocaste, por exemplo, num ponto que eu gostaria assim, de fazer um ateísmo, que é mesmo essa ideia ali, né, de que as pessoas dizem assim, né, a confissão, ela mina a autoridade das Escrituras, a citar a confissão, eu mesmo que falar que a nossa regra de fé e prática agora é isso, a Bíblia não vale. Mas é por ali normalmente que há mesmo incompreensão sobre o que vem a ser confessionalidade, porque, por exemplo, né, nós lemos aqui o parágrafo 1 do capítulo 1 da confissão, que fala sobre a sagrada das Escrituras, mas, por exemplo, uma confissão é o quê? Nela também vai conter mesmo o que a igreja pensa a respeito das Escrituras. Ou seja, ela não vai ser o substituto das Escrituras, mas vai ser um lugar onde vamos encontrar uma doutrina a respeito das Escrituras. Daí é que, por exemplo, né, essa mesma confissão, o parágrafo 10, por exemplo, ela não vai falar de que o juiz supremo é a confissão, ou seja, quando existir contenda, quando quisermos provar alguma doutrina bíblica, quando quisermos refutar algum herege ou algo semelhante, a gente vai recorrer à confissão. A confissão vai ser um instrumento de instrução doutrinária, preservação da pureza doutrinária da igreja e um instrumento de orientação daquilo que nós cremos. Mas quando existir contendas e controvérsias, né, vou ler aqui o parágrafo como um todo, ele diz assim, o parágrafo 10 do capítulo 1. O juiz supremo
pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro, senão as sagradas escrituras anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Vê que a confissão no parágrafo 10 está dizendo assim: até eu também devo ser julgada pelas Escrituras. Amém. Então, ela não se propõe a ser um substituto das Escrituras, mas, pelo contrário, um manual de instrução, de direção, para nos apontar o que é a ortodoxia cristã. E não só o que é a ortodoxia cristã, mas também quais são os distintivos, a compreensão particular de algum grupo, de alguma tradição confessional, né? Por exemplo, você vai encontrar a confissão de Westminster, né? Que é presbiteriana, por exemplo, Pedro Batista, por exemplo. Você encontrar a declaração de Savoy, por exemplo, que também é mas é congregacional. Nela, então, estão aquela tradição em particular acredita a respeito das escrituras como sendo um resumo fiel do ensino das escrituras. E nenhuma delas, por exemplo, vai dizer que eu sou o substituto das escrituras. Nenhuma delas. Elas vão admitir que até mesmo elas também estão sob o julgamento das escrituras. Então, por exemplo, se tiveres argumento suficiente para negar alguma doutrina, algum artigo de fé que ali está, contanto que você prove nas escrituras, então é ali. A tua fé é finalmente decidida pela escritura, não pela confissão. Então a confissão ela não visa substituir. Normalmente, algum pessoal nega a confissão, alguns por ignorância, né? Que talvez tenham uma boa intenção de salvaguardar a escritura, porque nem todo que nega a confissão é por maldade. Né? Alguns negam por ignorância, por um zelo sem entendimento, e também precisamos deixar claro isso, por um zelo sem entendimento. Outros negam porque acham que teriam maior liberdade de estabelecer e fixar o que bem lhes conviesse, sem algum credo no qual apontar. E outros, obviamente, negam mesmo porque estão negando doutrinas fundamentais da fé. Então, é mais ou menos isso que queria ali a crescer. Amém, meu irmão. Não fala tudo. Vamos deixar outras coisas para os próximos episódios, para os irmãos acompanharem. Tem muita coisa boa a vir ali. Vamos ter também uma sessão, né, sobre questões, né, questões e respostas. Provavelmente os irmãos têm algumas questões, mas para hoje é só mesmo uma introdução, queridos irmãos. Novamente, para saudar o irmão Bartolomeu Sanjo. Espero que pronunciei o nome do irmão corretamente. Seja bem-vindo também, querido irmão. Então, irmão, nós estávamos aqui a conversar porque que estamos a começar um podcast Batista Confessional, e agora, neste momento, gostaríamos só de ajudar os irmãos que estão nos a acompanhar a entenderem qual será o formato do nosso podcast, né? Nós procuramos trazer algo único e confessional, porque provavelmente quando os irmãos vão ouvindo podcast, tem muito podcast por ali, né? E nós estamos a pedir ao Senhor que nós vamos trazer algo único e confessional. E nós vamos abordar muitas questões práticas, né? Questões que afetam a igreja no dia a dia. E aí vem a importância da confissão, porque, só para voltar um pouco da que nós estamos a falar, irmão Bias, tu disseste algo muito importante. Nem todo mundo que nega a ideia de confissão é por maldade, né? E às vezes mesmo por ignorância, por exemplo. Tem pessoas que dizem não a confissão, sim a Jesus. Mas basicamente o que eles estão a fazer uma declaração confessional. Então é com isso que nós queremos trazer abordar questões, né,
práticas que afetam a igreja, né? E nós gostamos de abordá-las numa perspectiva confessional. Então, irmão Bias, não sei se tens em mente, só um cheirinho, né? Como diz, só um cheirinho das coisas alguns temas que nós vamos abordar. Tens uma ideia ali, uma sugestão? Só para os irmãos. Bom, como foi dito, a gente vai abordar vários assuntos, especialmente, né, alguns do dia a dia, né? E a gente então vai falar, por exemplo, sobre o Deus Trino, né? Vamos falar sobre a doutrina de Deus nesse podcast, né? Procurar abordar quem é o Deus cristão, quais são atributos, né? 3 pessoas, uma essência. Vamos também abordar, né, um pouco da própria história da igreja, especialmente a história da tradição batista, por exemplo, que é uma história pouco conhecida, né? Pouco conhecida entre nós, especialmente aqui nós de fala portuguesa, a gente tem pouco conhecimento a respeito da história batista, muito espantalho por ali a ser vendido, batistas vêm dos anabatistas, né? Outros ainda dizem, né, seguindo, por exemplo, a teoria do rastro de sangue, né? Não, vem de João Batista, é uma linha ininterrupta. Então, há muito, né? Há muito espantalho. Então, nós vamos também tentar abordar assuntos como esses, né? Outros sobre a própria confissão, por que ela é importante para a igreja, né? Por que precisamos de uma confissão e a Bíblia em si não basta, por exemplo, né? Por que não precisamos só ter a Bíblia e pregamos, falamos, acabou, não tem mais nenhum outro documento com o qual a igreja se identifica. Então vamos também tentar trabalhar isso, porque a confissão é importante. E um ponto bem importante mesmo é estudarmos a própria confissão. Então, além de estudarmos sobre a importância, a gente também vai estudar a confissão, os pontos da confissão, os artigos da confissão, as particularidades, algumas ênfases peculiares da confissão batista. Nós vamos estudar também isso, né? E, óbvio, né? Também teremos entrevistas, né? Tanto com irmãos angolanos, quanto com irmãos dos estrangeiros, né? Para também nos abordarem assuntos variados dentro dessa mesma tradição. Confessional, né? Batista, falaremos sobre a eclesiologia, porque também esse é um ponto, é um distintivo, por exemplo, da tradição batista, é que ela tem uma eclesiologia bem peculiar, né? Então também vamos tentar abordar um pouco disso, o congregacionalismo, a questão da membresia eclesiástica, então coisas assim que são próprias e características da tradição batista, né? Vamos abordar, discutir livros teológicos importantes, essenciais dentro dessa tradição, né? A sua relevância para a igreja, né? Vamos discutir isso, obras essenciais e elementares, né? Discutir em espécie de resenha, né? Teológica, também haverá esse espaço. E também vamos abordar assuntos como a necessidade de plantar igrejas saudáveis, bíblicas e confessionais, né? Porque nós entendemos que a gente pode estar aqui a falar nesse podcast, gritar, comentar, mas se não tivermos igrejas, se não tivermos homens que se comprometam com a igreja local, a fim de fazer diferença na igreja local, será só mais uma conversa. Será mais um jovem, será mais alguns homens que decidiram montar um ministério, talvez para ter visibilidade no Facebook, ou redes sociais, os mídias e tal. Então, e acabou, só isso. Mas entendemos que isso não é a razão de ser da nossa própria existência. A razão de ser é o estimular, né, igrejas, né, líderes para que trabalhem na plantação de igrejas saudáveis, né, homens que se encarreguem de pegar essa boa doutrina confessional e fazer com que ela encontre espaço na vida local, na vida da igreja local, na sua vivência local. Então, também vamos tratar sobre isso, né? De plantar essas igrejas bíblicas e saudáveis e que sejam confessionais, né? Porque essa é uma boa solução para o problema de Angola.
igrejas bíblicas, saudáveis e confessionais. Temos muito nome de igreja, mas a gente sabe que não funciona, a gente sabe que não é Cristo glorificado, cresce num nome de coisas bem estranhas, não são saudáveis. Então, nós queremos, né, também abordar sobre essa necessidade. Né? E um outro assunto é as questões contemporâneas, africanas, as nossas. Né? Nós temos problemas africanos, nós, a Tala, por exemplo. Né? Então, como é que vamos tratar isso? Como é que entendemos? Será que a teologia reformada, batista, tem algo a dizer? Será que podem comentar, argumentar algo a respeito disso? Ou só deixamos para pentecostais, por exemplo, né? Será que não há uma forma de como abordar, explicar? Então, a gente vai abordar essas questões contemporâneas e aquelas questões mais africanas, né? E dar as respostas, obviamente, à luz das escrituras. Aqui não estamos a falar de que vamos fazer uma teologia propriamente africana, né? Mas que a ideia é que a gente vai abordar biblicamente assuntos que são do nosso contexto, ok? São do nosso contexto, então o evangelho, a teologia precisa ser contextualizada. Ela não tem que se curvar à cultura, né? Não tem que se curvar à cultura, não tem que adotar elementos da cultura para parecer mais original ou parecer mais do povo. Não, ela não tem que fazer isso, mas ela precisa ser contextual, ela precisa dar respostas próprias para que há problemas, há crenças, há pensamentos que há no Ocidente que não há aqui. E há pensamentos que há aqui e não há no Ocidente. Não precisamos dar resposta, obviamente, à luz das coisas. E haverão outros mais assuntos, haverão outros mais assuntos que a gente vai tratar nesse podcast. Amém, irmão, amém. Espero os irmãos que estão a acompanhar, espero que estão ansiosos, né, para ver os próximos episódios. E para já, novamente, saudar o irmão Lucas, da Pandula, meu irmão, graça e paz ali, irmão Marcelino também. E com isso tudo, nós, a nossa agenda, o nosso plano é de ter episódio por mês, né? Vamos começar mensalmente e normalmente será nos sábados às 15 horas, né? Hora de Angola. Então vamos começar com uma agenda assim mensalmente e será transmitido mesmo no Facebook, né? No Facebook, e depois vamos ver como é que a gente pode fazer também para colocar no YouTube. Então, irmãos, este é o podcast Batista Confessional. Irmãos, por favor, partilhem grupos de WhatsApp com os irmãos, para que juntos possamos crescer, né? Glorificar a Deus e edificar as nossas igrejas locais. Então, para terminar a nossa conversa, ou a nossa introdução, gostaríamos já de dar um anúncio, que é um anúncio muito, muito bom, que vamos ter o nosso próximo episódio já, querendo o Senhor, na próxima semana. É isso, né, irmão? Na próxima semana. No caso, no sábado, dia 19 de abril de 2025, pelas 15 horas de Angola. E, irmão, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Nós vamos falar sobre o teísmo clássico, né? Conhecendo o nosso Deus trino. E vamos ter o nosso primeiro convidado, é um convidado especial. O convidado é o irmão Andrew Feltz. Andrew Feltz é um irmão da Grace Reformed Baptist Church, uma igreja batista reformada dos Estados Unidos, Califórnia. Ele é membro da igreja. Esta igreja é pastoreada pelo excelente, grande professor Richard Barcelos. O irmão devia estar a rir, né? Provavelmente vamos ter que fazer tudo por tudo para tê-lo aqui também, né? Mas o inglês e tal. Mas sim, esse irmão Andrew, ele é membro da igreja do pastor Richard Barcelos. Richard Barcelos, irmãos que estão a acompanhar, por favor, vai aí no Google,
pesquisa só Richard Barcelos, tua vida não vai ser a mesma, principalmente no que faz sobre interpretação bíblica. Então, esse irmão... Também tem um bom livro dele, né? A Ceia do Senhor, mais que um Mais que memorial. memória, sim, estou a ver, mais que memória, estou a ver, sim. Então, esse é um excelente irmão, Andrew Feld, estará conosco, querendo o Senhor, no sábado próximo, e vamos falar sobre o nosso Deus Trino. Vamos conhecer esta verdade confessional sobre o nosso Deus Trino. Então, irmãos, eu não sei se tens algo a dizer, né, sobre este episódio, irmão. Gostarias de convidar os irmãos, alguma coisa a dizer? Não, eu também estou ansioso, né, para poder ouvir, aprender, né, porque sempre bom. Né? Curiosamente, a nossa conferência primeira foi sobre conhecendo o nosso Deus, então falamos do Deus Trino, né? Então nós teremos aqui, né, o nosso irmão Andrew Fields para poder falar sobre o teísmo clássico, né? E vamos convidamos os irmãos para estarem, né? Eu penso que é Daniel que havia dito que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, né? Então vamos conhecer o nosso Deus, vamos conhecer o nosso Deus. Vamos conhecer o nosso Deus, porque não temos como nos relacionar corretamente com o Senhor, fazermos corretamente a obra do Senhor, sem que saibamos quem é esse Senhor. Então, é sempre bom estarmos... Então, convidamos vocês, participem, marquem, coloquem na agenda, coloquem no Google Calendário e tal, para vos notificar um dia antes, algumas horas antes, né, para não terem que esquecer. Amém, amém. Irmão Ronaldo Christian, seja bem-vindo. Irmão disse, será que cheguei no fim? Estou a entender como considerações finais. Quase assim, meu irmão, quase assim. Melhor tarde do que nunca, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, já no próximo sábado, vamos ter o nosso primeiro convidado, Andrew Feld, e vamos falar sobre a doutrina de Deus, e abordaremos como a confissão de fé, né, batista nos ajuda a compreender e conhecer o nosso Deus Trino. Mas não só, mas também vamos tratar sobre as implicações desta doce doutrina na vida de um cristão, mas assim também como na vida da igreja. Então, irmãos, juntem-se a nós no sábado para discutirmos ou conversarmos sobre o teísmo clássico, a doutrina de Deus, conhecendo o Deus Trino, com nosso irmão Andrew Feltz. Então, irmão, considerações finais, né? Como o irmão Ronaldo diz aqui, alguma coisa que eu tenha a dizer, né? Antes de terminarmos, depois eu vou orar. Bom, penso que, né, não há nada mais aqui que possa ser lido, né? Senão, né, unicamente pedir que os irmãos, né, estejam conosco em oração nesse projeto, né? Que carecemos, e Angola carece claramente a boa teologia e, consequentemente, de joelhos dos chãos, né? Para que se faça essa boa teologia, ela produza os efeitos desejados por todos nós, né? Amém. Obrigado, irmãos, pelo feedback. Obrigado, estamos a contar convosco. Irmão, se é possível colocar o link do nosso grupo Família Reforma 244 nos comentários, para as pessoas fazerem parte da nossa família. Enquanto o irmão Abia está a fazer isto, só para dizer, nós temos um grupo do WhatsApp, né? Nós consideramos aquele grupo como uma família. Então, se o irmão gostaria de fazer parte deste grupo, o irmão Abias vai colocar o link do grupo ali, Família Reforma 244, e vamos nos tornar uma família, aprender juntos. E ore por nós vamos orar por vocês. Que isso não seja só um podcast, né? Que é mesmo uma família, irmãos. Vamos aprender juntos. Nós estamos aqui também como estudantes.
queremos conhecer o nosso Deus, né? Que essas verdades vão transformar as nossas vidas também. Que o Senhor nos ajude, né? A viver uma vida que o agrade. Então, irmã Bias vai colocar o link ali. Enquanto isso, vou novamente dizer que a nossa oração, irmãos, é que este podcast o ajude a ver a importância do cristianismo confessional e levando a amar a Deus e a sua igreja. Queridos irmãos, esse é o nosso desejo. Nosso desejo é que este podcast, este ministério, vai ajudá-lo a amar a Deus e a sua igreja. E que toda honra, glória seja dada ao nosso Deus. Então, novamente aqui saudar aos irmãos que estão on. Nós agradecemos muito mesmo. Deus abençoe vocês e nós esperamos estarmos juntos até o próximo encontro. Então, o link já está nos comentários, então, irmãos podem acessar o link e fazer parte da família Reforma 244. Então, chegamos ao fim, queridos irmãos, e abrimos em oração. Eu gostaria de fechar também em oração. Então, vamos orar juntos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus trino, Deus maravilhoso, cheio de graça e amor. Senhor, muito obrigado porque Tu és Deus e nós somos homens. Obrigado que Tu és santo e nós somos pecadores, salvos pela Tua graça, Pai. Ó Senhor, nós chegamos ao fim do nosso podcast, da nossa conversa. Nós pedimos, Deus, que este podcast vai tornar-se uma bênção para nossas próprias vidas, mas também para os irmãos que nos acompanham. Então, Senhor, esteja conosco. Quero entregar os irmãos que nos acompanharam na Tuas santa e poderosas mãos, Senhor. Abençoe a vida dos irmãos. Se no meio desses irmãos que nos acompanharam, Senhor, tem alguns que não Te conhecem, ó Deus, por favor, derrama a Sua graça, Senhor, para que eles possam conhecer Cristo, Senhor. Por favor, esta é a nossa oração. Guarda-nos, Senhor, do mal. E eu peço isso tudo em nome do nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Ok? Obrigado pela